Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente já está no quarto encontro, né? E hoje a gente vai falar também sobre lei da atração. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que que é a lei da atração, né? O que que significa? É algo muito místico? É algo esotérico? O que que é eu querer atrair e existe uma lei por detrás? Então, é dito que a gente só manifesta e a gente só cocria duas realidades. Na verdade, através de duas formas. Uma é o que você consegue controlar, que são as nossas ações, os nossos pensamentos e os sentimentos, porque tudo isso é algo que você alimenta de uma forma consciente, e o que você não tem controle sobre, que é, na verdade, os nossos karmas, que a gente pode falar dessa forma, que o que eu não tenho controle ou algo que está no meu inconsciente, que a gente já viu sobre isso, é algo que eu não consigo controlar, que são os karmas, né? Então, a lei da atração, ela funciona dessas duas formas. Ela se manifesta e eu cocrio a minha vida através do que eu consigo controlar e através do que eu não consigo controlar, que é a bagagem que eu vim, de certa forma, viver. Então, é dito, né? Existe aquela frase, você atrai o que você é. E ela é muito verdadeira, né? Não de uma certa forma, assim, agressiva. Ah, você tá atraindo uma situação ruim porque você é uma pessoa ruim. Não. Na verdade, a gente atrai situações e pessoas para que a gente consiga aprender algo na nossa vida. Então, você naturalmente atrai a energia que precisa para resolver um conflito interno. Olha só que loucura. Porque se a gente parasse para pensar que, poxa, eu atraio uma energia que é referente a algo que eu preciso resolver, que é um conflito que pode ser interno, mas acontece no externo. Então, naturalmente, eu atraio pessoas e situações para que eu consiga entender o que de fato eu preciso resolver e lidar com aquilo. Então, se algo fica se repetindo com certa constância na minha vida, é porque eu ainda não aprendi esse ensinamento. Concordam? E o autoconhecimento, ele não existe sem essa troca. Eu preciso do outro para entender o que que é o autoconhecimento. Eu preciso dessa relação. Sabe por quê? Um dia um professor falou bem assim: não adianta uma pessoa se esconder, né, dentro da caverna e lidar ela com ela mesma. Porque senão tudo que passa no pensamento dela se torna verdade absoluta. Só que quando eu tenho um interrelacionamento, eu me relaciono com outras opiniões, com outros pensamentos, né? Que na verdade são essas energias que são para resolver um certo conflito interno, às vezes, né? De pensamento, de sentimento, de verdades absolutas. Eu preciso do outro para ter uma nova opinião, para ter uma nova visão de mundo. Vai dizer que vocês nunca pensaram em mudar de opinião baseado no que ouviram. Porque às vezes o que o outro trouxe de informação faz muito mais sentido e trouxe muito mais clareza para tua mente. Então, essa lei da atração, né, ela é muito engraçada, porque quando a gente está muito rígido nas nossas opiniões, a gente vai atrair uma energia rígida também. Porque vai bater de frente, vai dar esse conflito para que eu consiga realmente resolver o que eu preciso entender. Compreenderam? É engraçado, né? Mas como é que funciona então essa lei da atração? Na verdade, a lei da atração, na verdade, a lei da atração, ela é uma sintonia entre a tua mente, entre a tua emoção e entre um alinhamento do universo, que a gente pode chamar isso de karma, e karma significa ação, certo? Então, mente, emoção e karma. Só que karma aqui a gente pode falar que é um alinhamento do universo. Então, assim, é como se a minha mente, a minha emoção, que é algo que a gente já trabalhou no outra semana, tem que estar alinhado. Isso aqui tem que estar muito certo. Isso aqui tem que falar sobre a minha verdade. Essa mente e emoção, ela tem que
Para aquilo acontecer de verdade, tem que estar realmente naquele momento propício para acontecer. Então, esse alinhamento do universo, que a gente pode falar como karma, mente, emoção e ação. A lei da atração, ela funciona dessa forma. Ela é uma lei. Ela é provada, inclusive de uma forma científica, que ela existe. Tanto que é vendido por aí, no mundo afora, vários livros, vários cursos só sobre lei da atração. E aí a gente entra num lugarzinho que é sobre o Dharma. E Dharma é a harmonia e a verdade da tua vida. Então, o Dharma, ele pode ser compreendido através de três formas. Um, que são as leis do universo. Então, falar sobre ética, sobre justiça, sobre a gente viver baseado nessa ética e no que é justo, no que é correto, é uma ordem cósmica, são as leis do universo. A lei do karma é uma que a gente não pode negar. Lei da ação e reação. Terceira lei de Newton. Newton já veio aqui para provar ação e reação. Então, essa lei, ela na verdade, ela é inegável. Toda ação, ela tem uma consequência, que pode ser positiva quanto negativa. A segunda forma de eu entender essa harmonia, essa verdade na minha vida, que é o Dharma, é o dever individual. Então, o que que isso significa, Adri? São os nossos papéis, né? O meu papel como filha, será que eu cumpro esse papel? E que papel é esse que eu acredito, né? Não é o papel que foi lá, o que é ser filho, que eu busco na internet. Não, o que que é ser filho? O que que é ser mãe? O que que é ser uma namorada, uma esposa? O que que é o teu papel dentro da tua profissão? Será que você cumpre esses papéis? Então percebe que primeiro existe o Dharma através da ética, da justiça, dessas leis universais, né? O nosso Dharma perante o universo mesmo, perante o mundo, a humanidade. Depois é um Dharma mais individual. É o teu dever contigo e com os teus relacionamentos. E o outro é o teu propósito. Esse propósito é como se fosse é algo único. É a tua vocação interna, é a expressão da tua própria essência. Então aí que começa o negócio a pegar, né? Porque eu ser regida pelas leis do universo, pelo fazer o que é correto, o que é justo, isso é mais fácil. Agora, viver também os meus papéis também é fácil, a gente não tá longe disso. Agora eu pergunto, qual é o teu dharma único, o teu propósito, a tua vocação? A expressão da tua essência no mundo. Que aí é onde a gente começa a querer entender o que que é esse movimento do Dharma, né? O que que é que eu vim aqui aprender sobre mim mesmo. Então, como que acontece o entendimento do Dharma? Também através de três formas. O primeiro entendimento para compreender esse propósito, né, a tua verdade, é você buscar o autoconhecimento. Isso a gente já sabia, não é que para eu viver de verdade eu tenho que me autoconhecer. Ok. Agora eu gostaria que vocês tirassem um tempinho, tá? Eu vou dar aqui um minutinho, mais ou menos, 2 minutos. E aí quem estiver assistindo em casa vai dar um pause e aí vai me responder as seguintes perguntas: qual é a minha natureza? Qual que é a minha natureza? É uma natureza boa? É uma natureza de amor? Qual que é? Eu sei, esquece a parte lúdica. Só coloca, qual que é a minha natureza? A minha natureza é buscar por justiça? Qual que é a minha natureza? É ajudar as pessoas? O que que é natural meu? É algo que eu faço sem pensar, que é realmente minha natureza. Conseguem entender a diferença? Não é algo que é um talento. É algo que tu nasceu com aquilo. Por exemplo, ajudar o próximo. É quase que unânime.
as pessoas têm a própria natureza. Se você vê uma pessoa sofrendo na tua frente, você não quer saber absolutamente nada se ela vota para a direita, para a esquerda, se ela não pensa da mesma forma religiosa que você não quer saber. É ajudar. A tua natureza tá ali, estendendo a mão, vem cá, vou te ajudar. Como que eu posso te ajudar? E a gente ajuda das mais múltiplas formas que existem. A segunda pergunta, o que que me dá energia? O que que eu faço e aquilo me dá um brilho nos olhos, me dá tipo um fôlego de viver, me dá uma vontade, inclusive me traz felicidade. Isso é muito importante a gente entender e a gente quase não busca por isso. O que que me dá energia? O que que eu sinto satisfação em estar fazendo? E parece que aquilo não suga a minha energia, mas pelo contrário, aquilo lá me proporciona mais. Então, coloca aí. Vai colocando enquanto eu tomo aqui meu café. E a terceira pergunta, o que que flui em mim de forma natural? É muito parecida com a tua primeira pergunta, qual que é a minha natureza? Mas qual que é a minha natureza é mais assim, direto. Agora eu pergunto, o que que flui em mim com naturalidade? A minha naturalidade é pensar positivo. A minha naturalidade é essa. Por mais que a mente divague em um milhão de coisas, a minha naturalidade é ter um pensamento positivo, não destrutivo. Então, isso é o que flui na minha mente hoje. A mente, ela é muito mais positiva do que negativa. Agora, hoje, pode ser que seja o oposto. A tua mente está muito mais conectada com, flui de uma forma natural para o lado negativo. É importante eu saber isso. Isso é autoconhecimento. Não é sobre resposta certa, não é sobre resposta errada, não é só responder coisas bonitas sobre você. Eu tenho que me autoconhecer. Por isso que fala que autoconhecimento é você realmente começar a ver a tua fossa. Não é ver. Provavelmente eu já disse isso, né? Porque eu falo isso com certa constância. Não é falar que a Adriana é uma flor de lótus maravilhosa, que ela é gentil e querida com todo mundo, porque não é. Tem pessoas que me tiram do sério. E isso é para todo mundo. Então, o que que é natural? O que que surge? O que que acontece? Eu fico irritada com naturalidade. Autoconhecimento? Então, responde isso primeiro, depois eu falo um trechinho da Bhagavad Gita que eu vou pegar aqui. Então, dentro da Bhagavad Gita, no capítulo 3, no verso 35, ele fala bem assim: é muito melhor eu cumprir os deveres prescritos por mim mesmo, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. Eu vou repetir. É melhor eu cumprir o meu próprio Dharma,
os meus próprios preceitos, ainda que de uma forma imperfeita, do que cumprir de forma perfeita o dharma do outro, o caminho do outro. Então, olha que bonito isso, né? É um modo de que a gente possa entender que é muito melhor, mesmo na imperfeição, eu viver o que faz sentido para mim, do que cumprir de uma forma perfeita o caminho do outro. Porque se você for fazer o caminho do que o outro quer que você faça, você vai buscar por fazer melhor. Mas não é sobre isso, certo? Aonde está o aprendizado teu, em essência? Aonde está o aprendizado quando você vive a vida do outro e para o outro? Exatamente o que o outro quer. Aonde está o conhecimento teu, da forma mais esmiuçada? Porque tu vai aprender a fazer habilidades, talentos, valores, baseado no que o outro acredita. Então, viver o nosso caminho, eu sempre falo, não é uma coisa fácil, porque primeiro a gente tem que entender as pequenas coisas, um autoconhecimento, que vai além de você saber, ah, eu gosto de chocolate branco, eu gosto de chocolate preto. O autoconhecimento são perguntas que realmente nos fazem refletir. Não é algo que eu consiga assim, qual que é a tua natureza? A pessoa vai parar e vai falar assim, caramba, eu nunca parei para pensar sobre isso. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é fazer, Vedanta é puro autoconhecimento, é fazer você refletir, se questionar sobre tal assunto. É fazer, só que para eu buscar o autoconhecimento, eu tenho que tirar uma coisinha, o ego. Porque quando o ego está muito resistente, só o que eu fiz até hoje é o caminho correto, ele não abre uma brecha, né? Fica igual aquele cavalo que, tipo, não olha para os lados, fica só naquele caminho. O autoconhecimento é permitir-se se ver de várias formas, de várias nuances. E enxergar isso, e reconhecer isso é muito importante. Então, é sempre muito melhor eu buscar o meu caminho, mesmo nas imperfeições, mesmo no alto, cai, volta, né? E faz essas nuances do que eu realmente viver o caminho do outro. Seguir o que querem, o que o mundo espera de mim. E qual que é o segundo, né? O segundo meio de eu entender o meu Dharma são os teus sinais internos, que são perguntas que eu vou fazer aqui para vocês também, que é o que que te move sem esforço? Muito semelhante com autoconhecimento, mas é algo muito mais interno, é reconhecimento. O que que te move sem esforço? O que que faz você sair da cama todos os dias sem que aquilo seja cansativo, tô indo lá fazer isso mais uma vez. Não tô falando que a gente não cansa das coisas, claro que cansa. Mas o que que faz você se mover sem que seja um esforço maçante de dor? Então, o que que você pensa? Na verdade, o que que você sente e aonde você sente que você consegue contribuir? É como se fosse um seva, né? Uma forma desinteressada de servir a outra pessoa. São movimentos internos que eu tenho que entender sobre mim mesmo. Então, uma pessoa que se doa demais, né, que ajuda muito as outras pessoas, ela doa muito para o outro, mas se anula por completo. Existe uma desarmonia ali, certo? Isso a gente chama de seva, né, que é uma contribuição do meu tempo, da minha energia em prol do próximo. Mas isso tá certo? Isso é um sinal que eu preciso reconhecer. Eu estou fazendo demais, a ponto de me esquecer, a ponto de não viver a vida em prol do outro. Mais uma vez, o autoconhecimento não é só enxergar
coisinhas bonitinhas. É reconhecer esses sinais internos de que, poxa, eu mais me julgo, eu mais me puno, eu mais fico com a chibata ali nas minhas costas, ou com as pessoas ao meu redor, do que realmente reconhecer algo positivo, tanto meu quanto do outro. Então, aonde que você sente que existe uma contribuição ou uma não contribuição, né? Às vezes consigo mesmo. Então, tenta perceber, né? Isso faz parte de você compreender o teu caminho, o teu Dharma. E Dharma, pessoal, não está conectado, né, com o teu lado profissional. Às vezes está. Às vezes você vai cumprir o teu Dharma no teu ambiente profissional. Eu vim ser, sei lá, meu Dharma é tá conectado com crianças. Então eu vou lá e trabalho com crianças. Ótimo, alinhou o profissional com o Dharma. Mas tem muitas pessoas que não. A grande maioria não. Então, Dharma não é um servir através do teu profissional, mas é um servir teu, humano, entende? E aí a outra pergunta é: quais atividades fazem significado para ti? Quais atividades você faz com um simbolismo por detrás, não só com um prazer passageiro? Ah, eu vou lá fazer yoga, é um conforto passageiro. Ele me traz uma sensação de bem-estar, mas eu saio da prática de yoga e vou brigar com todo mundo ao redor. Vou lá, saio do yoga, tô xingando o primeiro que aparece na rua. Não faz o menor sentido, né? Então, claro, ninguém falou que a gente consegue ser bonzinho o tempo todo. Tem situações que nos tiram do sério, mas quais atividades que fazem você sentir que tem um significado? Pode ser uma pintura, pode ser, sei lá, você ir na missa, praticar uma religião. O que que traz um senso de importância que não é só passageiro, que vai agregando conhecimento? Isso faz parte do Dharma. O Dharma não é o autoconhecimento em essência, o propósito? Então, o que que sustenta esse propósito? O que que não é só uma vontade passageira minha? O que que realmente me traz a segurança e vai alimentando a minha vida com segurança? Vai dando aquele suporte. Por mais que eu caia, ainda assim eu consigo me buscar aquele conhecimento por detrás e me manter ali, né? Importante. Na verdade, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender. Os sinais internos, eles alimentam a compreensão do autoconhecimento. Então, o que que eu faço sem realmente ser um esforço assim com dor, sabe? Não é, mais uma vez, não é que não cansa. Ser mãe cansa, mas se tiver uma mãe aí depois, vai saber. Maternidade cansa. Mas não é que você tem que cuidar do teu filho. No final das contas, até o esforço mais difícil vale a pena. Então aquilo te move sem esforço, sem dor, né? Eu falei isso da maternidade, mas para muitas mulheres realmente é dor, é pesado. Tem mulher que não veio ser mãe, para ser mãe, por mais que seja, né? Que abusa dos próprios filhos. Então, assim, aquela criança, aquele ser, causa dor nela. Então, realmente, não faz parte do dharma dela. Entenderam? Por isso que a gente não julga. Não faz parte do dharma dela. Inclusive, faz parte do karma. O karma,
Ele é um meio para que eu solucione questões, para também entender o meu Dharma. Por isso que o autoconhecimento vai sim passar por processões. Vai sim ter que passar, né? O momento de agora, tá? Energeticamente falando, não tá fácil. A gente sente, a gente percebe nas atitudes das outras pessoas e como aquilo influencia a nossa também. E qual que é o terceiro ponto? Terceiro ponto, para eu entender o meu Dharma, é o alinhamento com os objetivos de vida. Ah, Adri, mas quais são os objetivos de vida? Lembra que a gente viu na primeira aula que o primeiro objetivo da vida de todo mundo é artha, que é ter recursos. Você não consegue entender o teu propósito sem passar por artha, por prover recursos. Ou você tem recursos da tua família, ou você trabalha para obter recursos, mas os recursos têm que existir. Eu tenho que mover energia para ata, na verdade, é trabalho, é esforço, é dedicação. Então tem que ter, independente se artar, né, para você vem através, esses recursos vêm através do teu lado profissional. Mas eu tenho que ter um esforço. Se você é só um estudante, tem que ter um esforço. Isso é artar. É eu ter uma dedicação, ter um esforço, ter algo por detrás que me leve ao meu Dharma. Agora, uma pessoa completamente acomodada, ela não vive arta. Arta, né? Que é a forma correta de falar. Não vive. Então, ela não consegue entender o Dharma. Porque o Dharma, o teu propósito, a tua verdade, precisa que você tenha dedicação e esforço. Senão você vai ficar esperando o Dharma vir. Senão você vai ficar esperando, ah, pessoal, como é que é o meu propósito? O que que é o meu propósito? E vai ficar esperando que as outras pessoas te falem. Não faz o menor sentido. Aí eu vou estar vivendo baseado no que, ah, realmente, né? Eu acho que o que a Adriana falou faz mais sentido eu viver agora. Então eu vou viver acreditando nisso. Uh-uh. Eu preciso ter esforço no que for, que seja um trabalho voluntário, que seja não desistir das coisas que eu me predispus, né? Vocês estão aqui fazendo uma mentoria, pagaram por isso. Então, o que que me tira disso daqui? Às vezes vai ser realmente, cara, né? Como tiveram aqui meninas, ah, poxa, eu tô viajando para São Paulo porque eu tenho congresso amanhã, beleza? Não tem como evitar a viagem, né? Ali uma das meninas também me mandou mensagem. Ah, eu vou sair mais tarde do trabalho, vou chegar mais. Tudo bem. Prioridade é o teu trabalho, depois você assiste. Mas será que tem alguém que tá se predispôs a estar fazendo isso daqui e agora tá de bobeira, rolando o celular? É pra gente refletir. Eu não sei. Mas é pra gente refletir. E várias vezes, tá? Eu vou ser bem sincera. Quando eu comecei com yoga, eu tive bastante dificuldade de me colocar para dar aula cedo, né? Hoje eu já dei aula, eu já comecei a dar aula 4h50 da manhã, para vocês terem noção. Eu acordava às 4, acordo, né? Hoje eu acordo 4h40. Mas antes eu tinha que acordar às 4, só que eu me predispus, eu me coloquei, inclusive a grande maioria dos meus alunos que faziam aula de manhã queriam, assim, tipo 5h30, 5 e 5, sei lá, 5h45, 6 da manhã. Essa menina era 4h50, que eu começava com ela, há um zilhão de tempo atrás. E aí eu percebi, poxa, é uma forma de eu ressignificar, porque eu era uma pessoa que tinha problema para acordar cedo. Mas eu queria aquela mudança. Então vieram um monte de pessoas para fazer aula só de manhã e bem cedo. Faz parte do meu esforço. Eu quero yoga, então vamos viver yoga. Yoga
é a maior parte do tempo, é na parte mais matutina. É quando o sol ainda quase nem nasceu, porque é quando a mente está num estado mais sátur. Não estou falando que todo mundo precisa fazer isso, mas o professor precisa. Porque como é que vai ensinar alguma coisa que não vive? Então, um dos preceitos, sim, é acordar cedo. Como é que eu quero viver o Dharma de um professor de yoga sem me colocar em situações de realmente de esforço? Harta, para viver o Dharma, precisa viver isso. Até onde eu estou disposta a viver o Dharma? É um ponto para a gente refletir. Outro é Kama. Kama, eu até postei hoje, né, sobre Kama Sutra. Então, que é uma coisa muito doida que a galera deturpou aqui no Ocidente, mas enfim. Mais os europeus que deturparam, né? Mas Kama, prazer, desejo. Kama, o teu Dharma, ele não é uma coisa que dói. Não é. Eu acabei de dar o exemplo da mãe. Uma mãe que machuca, que ofende, que bate. O Dharma dela não é ser mãe. Porque no fundo, o Dharma, ele está conectado com o prazer. Então, Vedanta não nega o prazer, não nega Kama. Não tem como. Por quê? Porque senão a vida seria, o Dharma seria um sofrimento o tempo todo. Existem sofrimentos que são ajustes, dores que são ajustes. Mas aquele sofrimento, aquela peso, não, isso não está conectado com o Dharma. Não está. Só que a Artha vem primeiro. Então, o esforço, a dedicação, o esmero, a disciplina, parar de procrastinar, são os meios, são os recursos. Sejam internos, sejam de talento, sejam externos, sejam de bens materiais. Tem que ser provido tudo isso. E aí você vai, inclusive, entender, calma, o que que me dá prazer? Entende? Então, Vedanta não, Dharma, né? O teu propósito, a tua verdade tem que estar conectada com esses recursos, com essa disciplina, com essa dedicação para ti, né? Artha e calma, prazer. O que que eu gosto de fazer? O que que faz sentido eu fazer, certo? E, inclusive, Dharma rege esses dois. Porque de nada adianta eu fazer, por exemplo, tá, vou pegar o exemplo do yoga, que é mais fácil, né? Sempre é mais fácil porque é o que eu vivo. É, de nada adianta eu viver, e eu já vivi dessa forma, tá? Sendo bem sincera, que foi onde eu tive muitas crises. Viver o yoga apenas pelo desejo, apenas pelo que me trazia prazer, desejo, ser vista, ser reconhecida. Então, algumas marcas eu já trabalhei, né, de marcas grandes, né? Uma das maiores marcas de roupa de yoga, caríssimo no Brasil. Eu era a modelo dessa marca e eu revendia essa marca. E aquilo me dava muito prazer. Uma, pela questão financeira, né? Porque, tipo, era vende igual água. Chegava, dava 2 semanas, tinha que fazer outro pedido. Então, financeiramente era muito proveitoso, mas eu tinha que estar em constância, movimento de botar aquela roupa, divulgar aquela roupa, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, eu estava vivendo apenas pelo prazer, apenas pelo ego. Ego e yoga não andam juntos. Não andam. Pode andar por um tempo, depois não se sustenta mais. Então, porque yoga é totalmente espiritual, né? E ego é totalmente material. Então não tem como, né? É uma mente focada na matéria. E aí, quando você vai alinhando o teu Dharma, qual é a minha verdade? A minha verdade é ficar vendendo roupa de yoga e às vezes, assim, fingir algo além do que eu acho para vender.
Ou nem tinha, tipo, um high-tech, uma tecnologia, tipo, incrível na roupa. Não tinha. Era uma roupa, uma larga, bonita, né? São bonitas mesmo, não posso negar. Com um valor altíssimo agregado, só pelo prazer, só porque tá hypado. Então, não faz sentido. Infelizmente, não. Se tivesse uma tecnologia biosustentável, biodegradável, alguma coisa que tem, né, parte ali na engenharia, que é a minha formação, que faz sentido essas coisas para mim, aí seria outra coisa. Tá alinhado ao meu Dharma. Mas aquilo ali não. Não, não tem nada. Na verdade, não tem nada, nada. Então, o Dharma, a verdade, ela tem que sustentar a tua disciplina, tá? Teu esforço, aonde tu tá colocando tua dedicação, tá colocando dedicação no lugar certo ou não? E o Dharma tem que estar conectado com o Kama, que é o prazer, o que também te traz desejo. Então, os três pilares, eles estão ali, alinhados. Só que aí, no fundo, né, a gente vai pro quarto objetivo. Já falamos de Artha, Kama, Dharma. Qual que é o último objetivo? A libertação, né? A gente viu ele na primeira aula, os quatro. Porque Artha, Kama e Dharma, eles apontam para um sentido só, um moksha, que é a libertação. Porque se eu viver com disciplina, com esforço, com dedicação no que faz sentido para mim, alinhado ao que realmente também me traz satisfação. Mais uma vez, a gente não pode negar o que eu gosto de fazer, o que me traz prazer. Não pode, é inegável. A gente não tá aqui para ficar sofrendo, sabe? Limpando o chão. Tem gente que gosta, mas eu não gosto. Não tá aqui. Fazendo a tua verdade, vivendo a tua verdade, e tudo isso junto te promove uma libertação. Por quê? Para pensar. Se você colocar esforço no que faz sentido para ti, no que realmente faz sentido, então a gente volta lá para aquelas perguntas ali do início da aula. Se você colocar esforço, dedicação, inclusive esforço material mesmo, né? Alinhado ao prazer, alinhado aos teus desejos, tudo isso envolto pelo caminho que é verdadeiro para ti, só te traz liberdade. A libertação, mais uma vez, eu vou focar em falar isso de novo. Não é eu me libertar e eu transcendi e eu virei energia, luz, uma pombinha voando, transparecendo paz. Ou eu vou lá pro céu e vou ficar fazendo não sei o que no céu, né? Sei lá, cumprindo um dever lá também. E aí Deus vai falar: muito bem, você mandou bem lá na terra, você tá aqui no céu. Não é sobre isso. A libertação é aqui, aqui. Esse é o objetivo da própria vida. Não entende quem não quer, né? Que acha que a vida é um sofrer para ir daí viver feliz em outro lugar. Não faz o menor sentido. Mas não vou discutir isso, né? Não vai dar problema. Então, a clareza do nosso propósito, né? A clareza dos nossos objetivos é o que precisa ser feito mais a tua intenção. Isso é o propósito. O que precisa ser feito? É todo aquele Dharma, é todo o propósito pode ser realmente, né, traduzido como Dharma, como verdade. Clareza do teu objetivo é o que eu preciso fazer, mas com a intenção. Lembra que a gente viu sobre a aula de karma semana passada? Tudo tem que ter uma intenção por detrás. E é essa intenção que mostra exatamente o que faz sentido. O que precisa ser feito somado à tua intenção. Esse é o teu propósito. E você, às vezes, não vai descobrir exatamente em quanto tempo de aula que a gente tá. Em 46 minutos de aula. Isso tem que
é autoconhecimento. A gente vive a vida buscando pelo propósito, entendendo o seu próprio propósito. A gente entende objetivos, são super fáceis de entender. Então, o Dharma, lembrando que ele não é só o trabalho ou uma missão de carreira, é uma forma de viver. E é como que você expressa a tua natureza da forma mais livre, mais verdadeira. E que tudo isso é sustentado com harmonia por você. E quando a gente vive em Dharma, ou mais próximo desse propósito, olha, não tem nem como falar o oposto. É óbvio que você vai ter mais assertividade na tua vida. As escolhas são mais assertivas, você tem mais domínio do que eu quero, o que que eu não quero. Você tem domínio sobre como você age, o que sim, o que não, o que faz sentido, o que não faz. E óbvio, né? O que é unânime hoje em dia é gestão de tempo. Já ouviram falar, né? Quem trabalha em empresa tá ali o tempo todo. Quanto tempo desperdiçamos? Muito, às vezes a vida. Então, quando a gente está vivendo no Dharma, não existe desperdício de tempo. Não tem como, porque tu tá no teu caminho, entendeu? Tu tá vivendo o teu caminho. Mas aí vão me perguntar, André, mas hoje eu não vivo o meu Dharma completo. Ok, mas não tem como eu dar um salto do nada, do zero, ou do, sei lá, 20, 30% por 100%. Tudo é uma construção. Só que essa construção precisa de dedicação, esforço, disciplina. Outra, alinhado, o que que é isso daqui também me traz um pouco de desejo. No início, é esmero, tanto que o primeiro objetivo está conectado com a dedicação, o esforço, com a disciplina. Porque o começo, o inicial, um novo hábito, né, que também é uma parte dessa mentoria, trazer novos hábitos para nós, não é fácil. Precisa ali de dedicação. Então, tanto que é o primeiro objetivo, artar. O segundo, opa, comecei a ver que é gostoso fazer isso, que faz sentido, me traz, no final das contas, tipo, acordar cedo às vezes é ruim, tu acorda e pensa, meu Deus, já são 4 e pouco da manhã, nem parece que eu dormi, mas no fundo, que bom que eu acordei cedo, fiz o que eu precisava fazer, entende? Então, não tem desperdício de tempo. Como que a gente faz uma gestão de mudança na nossa vida? Não, se vocês souberem responder, não é sobre. Talvez Líder vai saber responder, né? Porque ele trabalhava lá com Paulo. Mas a mudança, né, para alinhar mais os nossos propósitos, primeiro é que não adianta eu dizer sim para tudo na minha vida. Aprender a dizer não. Para quê? Para tirar as dispersões. Hoje em dia tá muito fácil eu me dispersar, certo? Então, trazer mais não. Não, agora não. Agora eu vou focar em mim. Quantas vezes você buscou o autoconhecimento com disciplina, sem dispersão, com foco, com esforço? Eu aposto que foram poucas e que se você se manteve constante, raras. Então, o objetivo principal, a mudança que você quer, independente se é mudança de carreira, se é mudança pessoal, se é mudança ressignificar a vida, você tem que primeiro saber, eu quero mudar nisso daqui na minha vida. Isso aqui tá me incomodando, isso aqui não tá fazendo mais sentido. Ok, ótimo. Disciplina, esforço, dedicação. Fale mais não. Tira as dispersões. Aí a gente começa a olhar para uma coisa. Ok, eu quero mudar isso. Eu quero ter uma mudança na minha vida exatamente, sei lá, na minha emoção. Qual que é um objetivo?
Não, eu quero pensar mais positivo. Eu quero ter uma mente mais tranquila, mais em paz. Eu quero ter uma mente que não procrastine tanto. Então você vai colocando objetivos, não muitos, poucos. Começa devagar. Eu quero objetivo um, clareza de pensamento. Você vai fazer o quê? Meditação. Só aprender a meditar é um baita de um objetivo, que eu nem colocaria outros. Aprender, né, o breathwork que vocês têm terça-feira, ele é um passo para alcançar a meditação. Primeiro, eu aprendo a respirar. Depois, a respiração passa pelo processo mental. Por quê? Porque é óbvio, depois do breathwork, a mente ela tá mais clara. Então, por isso que toda vez quando a gente vai meditar, tem trabalho respiratório antes. Tem 1 milhão de técnicas de respiração. Então, primeiro, eu respiro. Tu não vai conseguir respirar. Quer dizer, meditar, fazendo assim. Não tem como. Respira, depois clareia a mente, daí medita. Objetivo. Qual que é a meta? Ah, eu vou participar das aulas de breathwork e vou refazer. Então, eu vou participar terça e vou refazer ela durante a semana. É o quê? 35 minutos, 40 minutos, mais ou menos, de prática? Dá, né? Pra encaixar. Meta. Fazer 2 vezes na semana breathwork. Dominou um pouco mais da tua respiração? Percebeu? Tem que ter uma percepção. Pula para meditação, que a gente vai ter. A gente vai ter técnica de meditação aqui. Outro, coloca isso na tua rotina. Que dia e tal hora eu vou estar fazendo isso. As mudanças, elas têm que primeiro serem percebidas por nós, depois você traz um objetivo, depois você traz a meta, e aí você inclui na tua rotina. Mas essa mudança, ela tem que ser algo palpável por você. Não tem como você fazer algo sem que seja extremamente difícil. Ninguém aqui vai conseguir falar assim, ah, o meu objetivo é meditação. Beleza, eu vou colocar como meta fazer breathwork ou qualquer outro tipo de técnica de respiração, né? Porque pranayama é uma nova forma de você falar sobre pranayama, que é respiração, é breathwork. Então, eu vou fazer, sei lá, 9 vezes na semana breathwork. É difícil encaixar, muito difícil. Muito raro uma pessoa que ainda vai fazer mais 2 vezes no dia. Isso não tem como. Então, esquece essa meta. Tem que ser uma meta palpável. Eu tenho que conseguir encaixar. Para daí, quando eu entendi, ah, eu vou fazer 2 vezes na semana, 2 vezes dá, beleza. Mas aonde na minha rotina da semana eu vou encaixar isso? O processo de mudança é assim. Então, eu tô o tempo todo, sabe? Fazendo mudanças na minha vida. O tempo todo não, né? Porque tem um momento que eu estabilizo. Mas essas mudanças, elas têm que ser, de forma constante. Aí tá o engrandecimento também. O que que é o objetivo? Ah, Adri, o objetivo é fácil entender. Claro que é. São, na verdade, na verdade é algo que você quer muito e são objetivos, na verdade, são desafios, mas com muito valor para você. Por exemplo, um objetivo de uma pessoa pode ser querer emagrecer. Ela tem esse desafio, mas é algo que ela quer muito. O objetivo é estudar. Tem o desafio, mas ela quer muito. É um valor para aquela pessoa. Qual que é o meu objetivo? Ah, é yoga. Beleza. Meditação. É um tempo para mim. É um tempo para mim e para minha família. Ah, conquistas financeiras. Independente do que for. Isso faz parte da mudança. O objetivo é aonde você vai colocar o teu esforço, o teu tempo e a tua disposição, que são bens muito preciosos.
teu tempo, disposição e a tua energia. E aí, quanto menos objetivos, melhor. E aí fica a pergunta, né? Qual que é o teu objetivo hoje? Antes mesmo de eu entender o Dharma, eu comecei de trás para frente. Antes de eu entender o Dharma, a lei da atração, eu preciso entender o meu objetivo. Muito bem. E é isso.